É cada vez mais comum a gente encontrar informação referente à lei da atração, ao pensamento positivo, ao poder que existe na palavra e como atrair coisas boas para a nossa vida. Mas você sabe o que acontece por trás de todo esse mecanismo? Como que funciona esse magnetismo que influencia tanto na nossa realidade? Oi gente, seja muito bem-vindo de volta ao canal Gente Real. Eu sou a Patrícia e a gente vai começar essa reflexão entendendo primeiro como que funciona o pensamento. Segundo Freud, o pensamento se dá por meio de energia que flui no nosso sistema nervoso através dos nossos neurônios e dos neurotransmissores. Tudo em nós é energia. O cérebro recebe e envia informações através de descargas elétricas e acontece que sempre que a gente tem um pensamento, o cérebro produz também algumas substâncias no nosso organismo. Quer um exemplo disso? Fecha o teu olho, imagina o limão na sua mão e como se você levasse ele na sua boca, experimenta a sensação de tomar o suco do limão, aquele sumo puro do limão. Você consegue sentir repuxando assim no cantinho da boca aquela sensação como se você realmente estivesse experimentando aquela acidez do limão? Isso acontece porque existe no registro da nossa memória a informação do momento em que a gente fez essa experiência, em que a gente provou o limão, sentiu o azedinho ali e ficou registrado a memória dessa sensação. Mesmo que a gente não esteja nesse momento com o limão, experimentando o suco ácido ali, cítrico dele, a gente consegue sentir a sensação como se a gente realmente nesse momento estivesse fazendo essa experiência. E todo pensamento produz sim alguma reação dentro do nosso organismo. Sejam eles pensamentos conscientes, aqueles que a gente escolhe pensar, ou sejam pensamentos condicionados, aqueles que acontecem no piloto automático, como a gente conversou na semana passada. Então, pensamentos relacionados à ingratidão, à tristeza, alguma coisa que aconteceu, uma experiência que não foi muito bacana, libera no nosso organismo uma sensação física muito parecida, ou alguma substância química, muito parecida com aquela que foi liberada no momento em que a gente viveu aquela situação, mesmo que a gente esteja só lembrando dela. Isso já foi, inclusive, comprovado pela ciência, quando se trata de doenças psicossomáticas. O acúmulo dessas substâncias e dessa energia que é gerada através do pensamento pode se tornar doença física, pode se manifestar no nosso corpo através de doenças. Por outro lado, um pensamento de amor, de gratidão, um pensamento que traz essa sensação de paz, de carinho, de empatia, produz também em nós hormônios e substâncias que fazem muito bem para o nosso organismo. E é importante, é bacana a gente lembrar que tudo que acontece, tudo que foi criado de alguma maneira, primeiro existiu no pensamento de uma pessoa. Essa ideia primeiro surgiu na mente daquela pessoa e depois ela foi transformando aquilo no equivalente físico, foi trazendo aquilo para a realidade. Então tudo que acontece, tudo que existe, nasceu primeiro de um pensamento. Mas às vezes fica um pouco difícil a gente entender tudo isso porque a gente não vê o pensamento. Eu vou dar um exemplo de uma outra situação que a gente também não vê e que é muito comum para que isso comece a ficar mais fácil da gente compreender. Se a gente pensar em som, por exemplo, o que é o som? A gente acredita que o som é essa movimentação, esse barulho, essa agradável ou não, que a gente está escutando aqui no nosso ouvido. Só que, na verdade, o som ele é uma onda mecânica que acontece através de vibração, de um movimento, de um objeto, até mesmo da nossa voz. Então essa vibração ela viaja pelo ar, ela precisa ser conduzida, então ela viaja pelo ar e a gente não vê o som. E a gente acredita que é o nosso ouvido que está escutando, mas na verdade o nosso ouvido ele funciona como se fosse uma antena que capta essa vibração dessa onda sonora e ela transfere por meio do nosso canal auditivo para dentro do nosso cérebro. E é lá no nosso cérebro que essa vibração ela é identificada, ela sofre uma transformação, ela é identificada e ela é registrada com uma sensação da gente estar ouvindo alguma coisa. Isso é muito interessante. Se a gente pensar na transmissão de uma emissora de rádio, por exemplo, quando o microfone capta o som do locutor ali, não é aquele som necessariamente que vai viajar, aquela onda que vai viajar pelo ar até chegar na antena do nosso rádio. Existe um processo ali de modulação, onde o som captado pelo microfone, ele vai ser ampliado e essa ampliação, esse aumento da frequência vai transformar aquela onda sonora
para que ela possa viajar pelo ar até a antena do nosso rádio. E a gente não vê essa transmissão, essa onda sendo transmitida. Mas essa onda é captada pela antena do nosso rádio e ali acontece novamente uma transformação voltando para o estado original, aquela onda sonora, para que a gente consiga absorver aquela informação, o nosso ouvido captar aquela vibração, fazer todo aquele processo. E olha só que interessante, tudo que acontece nesse processo de transmissão da informação por meio do som, mesmo sem a gente ver, isso está acontecendo. E por essa tecnologia, né, natural da nossa audição ter sido descoberta, é que foi possível criar as transmissões em rádio, a internet, toda essa realidade, né? O vídeo que capta a nossa imagem e também faz essa transformação para poder transmitir via antena ou satélite. Mas tudo isso está acontecendo sem que a gente possa ver. O que acontece com o nosso pensamento é uma situação muito parecida, porque como a gente conversou agora há pouco, o nosso pensamento produz uma reação química no nosso corpo, produz uma reação física e a gente sente. Quando a gente sente o que está relacionado ao nosso pensamento, existe também uma vibração que acontece dentro de nós. E essa vibração ela não fica presa só aqui dentro do nosso corpo, ela expande, ela ressoa para além do nosso corpo. Isso a gente pode experimentar também quando a gente chega num ambiente onde as pessoas estão super alegres, às vezes a gente está até meio para baixo, mas chega num ambiente onde as pessoas estão super alegres e de repente a gente se contagia com aquela energia boa. Ou ao contrário, quando a gente chega num ambiente onde houve uma briga, uma discussão e a gente sente aquela energia pesada, aquele climão. Isso tudo acontece porque nós funcionamos tanto como receptores da informação e transmissores dessa informação. É interessante a gente sempre se lembrar que toda essa frequência, ela nasce do nosso pensamento. Quando a gente produz toda essa movimentação energética dentro da nossa mente. Isso reforça o quanto é importante a gente estar atento ao que está acontecendo ali na nossa atividade mental e sair realmente cada vez mais do piloto automático para que a gente seja livre para escolher o que a gente vai pensar e toda essa vibração. Mas como que isso pode atrair alguma coisa para a minha vida? Lembra do exemplo do rádio? Para que eu consiga ouvir o que está sendo transmitido na rádio X, onde eu quero me conectar, eu preciso que a minha frequência do meu aparelho de rádio esteja conectada na mesma frequência da transmissora. Só assim é possível que a informação que está saindo de lá seja recebida pelo meu aparelho aqui. Esse tipo de situação é o que acontece com a vibração do nosso pensamento e do nosso sentimento. Através desse processo, a gente começa a ressoar para além, né, do nosso corpo físico toda essa vibração, e essa vibração ela tende a se conectar com aquilo que vibra na mesma frequência. Da mesma forma como o rádio busca informação lá na transmissora e traz de volta para mim o som que está sendo transmitido, a música, a informação, a minha vibração energética encontra alguma coisa semelhante àquilo e ela se conecta e traz de volta para mim aquilo que está coerente com o que está saindo de mim. Então eu vibro e eu atraio a mesma frequência do que eu estou produzindo dentro de mim. Isso explica porque algumas vezes a gente pensa em alguma situação ou em alguma pessoa e a gente pensa com bastante intensidade, né, uma saudade, alguma coisa assim, e de repente aquela pessoa te manda uma mensagem ou liga, ou você encontra do nada aquela pessoa na rua. Existiu então essa comunicação energética, algo que está para além da nossa compreensão. Aí você me diz assim, Paty, mas eu quero conseguir alguma coisa na minha vida, tem um projeto que eu quero muito alcançar e eu penso muito nele, eu me conecto com ele, eu faço orações, eu faço a minha movimentação aqui interna para que aquilo se realize, se concretize na minha vida e eu não consigo alcançar isso. Por que isso acontece? O nosso sentimento é como se fosse o radar do nosso pensamento. Então é importante a gente perceber, ficar atento ao que eu estou sentindo quando eu estou tratando desse assunto, desse projeto, dessa vontade, esse desejo que eu quero alcançar. Porque se eu tenho, né, se eu faço a oração, se eu me conecto com essa informação, sentindo dentro de mim a alegria, aquela certeza de que realmente aquilo está vindo ao meu encontro, não existe dúvida. A importância da fé nesse sentido, em acreditar que realmente aquilo está vindo em direção a mim, eu vibro numa sensação de gratidão e de alegria, de paz. A possibilidade disso se tornar real mais rápido, ela vai acontecendo. Mas ao contrário, quando eu penso nisso, se eu sinto uma tristeza, se eu sinto medo de repente não alcançar, se eu sinto a dor da falta, né, que não ter realizado aquilo ainda
causa na minha vida, o que conta de verdade é essa vibração energética que acontece quando eu sinto. Então, se eu estou comunicando alguma coisa, mas a sensação que eu estou sentindo não é congruente com aquilo, o que vai expandir essa vibração para além do meu corpo é essa força do sentimento. O meu sentimento vai ser a bússola para eu saber realmente no que eu estou pensando. A palavra tem poder? Sim, desde que haja uma intenção forte vinculada a ela. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que tenha sido útil para você. Se você gostou, se inscreve aqui no canal caso não seja inscrito, deixa um comentário para mim e compartilha com pelo menos 2 pessoas que você gosta. Obrigada pela companhia, um super beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!